Boa noite, é um prazer estar aqui e eu agradeço à CPFL pelo convite, fiquei muito feliz, porque o ato da escrita é um ato solitário e depois, quando a gente publica um livro, a gente tem um prazer muito grande de conversar com as pessoas, trocar informação, né? Como vocês viram, o tema Entre a Luxúria e o Pudor, 100 anos de sexo no Brasil. Quando eu estava escrevendo esse livro, comecei a notar que eu estava lidando com dois temas. A ideia luxuriosa a respeito do brasileiro e o papel muito forte da Igreja Católica no Brasil. Então, esses dois temas aí estão sempre caminhando juntos. Agora, para limitar o tema, eu não poderia falar de 500 anos de sexualidade. Nosso tema aqui, o tempo não era suficiente. Eu vou falar sobre 100 anos. A minha explanação vai ser dividida em 3 partes. A primeira, vou falar das ideias de Paulo Prado, do sociólogo Paulo Prado, e do sociólogo Gilberto Freire. Ambos tratam da intimidade sexual. A segunda parte será sobre a reclusão feminina, a questão da virgindade, que é muito preservada no Brasil ao longo da história, e a excessiva liberdade masculina. E a terceira parte, vou falar da revolução sexual e o movimento de contracultura no Brasil. Nós tivemos esse movimento de contracultura de forma mais suavizada. Década de 60, estávamos vivendo na época do regime militar, e então essas manifestações jovens eram tanto quanto reprimidas. Mas nós tivemos um movimento de contracultura, e a nossa contracultura inicia-se na década de 70. Mas iniciando na primeira parte, os dois autores que eu vou falar, um é bastante pessimista, é o Paulo Prado. Livro publicado em 1928, Retrato do Brasil, tem como subtítulo a questão do ensaio sobre a tristeza do brasileiro. O próprio subtítulo já deixa claro que ele era um autor pessimista. E já Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, livro publicado em 1933, tem uma visão altamente otimista para nós brasileiros. Mas iniciamos com Paulo Prado. As ideias de Prado resume uma parte das ideias da elite intelectual brasileira, que pensava, que era pessimista a respeito do Brasil. Paulo Prado queria buscar uma identidade do brasileiro. Quem somos nós? Quais os rumos que o Brasil iria ter? Nós tínhamos um complexo de inferioridade, tanto é que nessa época os Estados Unidos, economicamente, estava muito mais avançado do que o Brasil. A Argentina também tinha um padrão de vida quase semelhante ao Canadá. O Brasil, precisando de imigrantes, tinha dificuldade de recrutar imigrantes, apesar de terem vindo milhões de imigrantes, a cifra tenha ultrapassado a 1 milhão, mas os Estados Unidos recebia com facilidade os imigrantes. A Argentina também, e nós não. E o que levou o Paulo Prado a ser tão pessimista? Por que essa frase, ensaio sobre a tristeza do brasileiro? No seu livro, 2 capítulos eu vou me ater. É o capítulo, aliás, 3. O capítulo sobre a luxúria, que trata da sexualidade. O capítulo sobre a cobiça, que vai tratar bastante dos bandeirantes, da cobiça pelo ouro. E, como consequência, ele dedica um capítulo sobre a tristeza do brasileiro. Prado foi influenciado demais por uma nova ciência, a sexologia, que desenvolveu-se muito a partir do século XIX em diante. A sexologia colocava os perigos do exagero sexual. E Prado também foi influenciado pelas as teorias racistas que estavam em voga em meados do século XIX até entrar no século XX. Nós recebíamos acriticamente as teorias racistas, em que o Brasil era o maior laboratório racial do mundo. Vejam vocês, no período das grandes descobertas, o mundo estava estanque. A Europa fixa ali, poucas pessoas viajando, Marco Polo vai até a China, os navegadores vão buscar especiarias em outras regiões, mas era um contato pequeno. Mas a partir
do Brasil, por exemplo, da descoberta do Brasil, o intercurso sexual entre o colonizador português com as índias, depois com as negras, depois a vinda em massa de imigrantes. Então, toda essa interação sexual faz com que o Brasil fosse um laboratório de raças. E nós tínhamos esse complexo de inferioridade de que, naquela época, a teoria das raças dizia que, parte da teoria, uma parte dizia que a mistura, o multirracialismo, tendia ao enfraquecimento não só corpóreo, como também psíquico. Falando da luxúria, o Paulo Prado usa uma frase: numa terra radiosa vive um povo triste. Por que isso? Ele vai buscar numa frase latina que diz: post coitum animal triste. Após o coito, os animais ficam tristes. Essa frase é antiga, secular. Foucault fala que já na Grécia Antiga já se usava essa frase. Ao longo do tempo, as pessoas sempre acreditaram que o exagero sexual levaria ao enfraquecimento físico e ao enfraquecimento mental. Então, nós, sendo um país em que recebeu um número enorme de degredados, de desertores, náufragos, aventureiros, contando com as índias ninfomaníacas, e depois 300 anos de escravismo, em que os senhores se aproveitavam das escravas, das mulatas. Então, Paulo Prado vai ser pessimista a respeito do resultado desse povo. Mas eu estava analisando o porquê também desse pessimismo de Prado. Ele foi responsável pela publicação das Confissões do Santo Ofício da Bahia, em 1922. O Santo Ofício esteve no Brasil pela primeira vez em 1591, 1592. Mas nós só tomamos conhecimento desse documento em 1922. Veja que coisa interessante. Paulo Prado, sendo responsável pela publicação desse livro, dessas confissões, a tiragem foi somente 250 exemplares. Por que isso? Já que esse documento mereceu um prefácio do grande historiador Capistrano de Abreu, que foi o mentor intelectual do Paulo Prado, e no prefácio já deixa claro que o medo que representava aquela publicação. Não só até pela Igreja Católica, porque muitos religiosos caíam em pecados sexuais. Mas o Capistrano de Abreu vai dizer no prefácio que o leitor que tomar conhecimento deve ser advertido que nas Confissões do Santo Ofício da Bahia tem pecados como pedofilia, bigamia, tribadismo, que é a homossexualidade feminina, homossexualismo e sodomia. Então ele fala, eu vou numerar as páginas caso o leitor queira pular essas páginas. Ele chama de páginas inquinadas. Indo no dicionário, o que quer dizer inquinada? Inquinado, corrompido, sujo, infectado. Veja o choque que Capistrano teve e Paulo Prado teve a respeito dessas confissões. E outra coisa, em Retrato do Brasil, Paulo Prado diz o seguinte: Salvador, uma cidade pequena, 1591, 1592. Tá. Bom, eu estava falando das Confissões do Santo Ofício, publicadas em 1922 no Brasil. Agora, então o Capistrano de Abreu fala, agora que eu adverti o leitor, se ele quiser saltar essas páginas, fica por conta própria. Mas vamos falar então da questão da luxúria e da cobiça. O Paulo Prado vai dizer que nossa colonização, inicialmente, nós recebemos toda a escuma suja negativa que veio da Europa. Como eu já disse, os degredados, desertores, náufragos e aventureiros. E eles encontraram uma terra despoliciada, com bastante mulheres à vontade, tiveram relações sexuais, tiveram números enormes de filhos, e esses filhos são responsáveis
pelo Brasil que é hoje em dia. E outra, ele vai falar também da cobiça. No caso dos bandeirantes, a saga dos bandeirantes une as duas coisas, a cobiça e a luxúria. Porque o Brasil, quase 200 anos, foi um país provisório. Quem veio para cá era aventureiro. Diferente da colonização norte-americana, que foi uma colonização de povoamento e que recebeu muitas famílias. Aqui vieram muitos homens e, por muito tempo, a grande preocupação era encontrar ouro. Como não encontrou ouro, os bandeirantes se embrenhavam pelo mato à procura de índios, a presarem índios. Os índios serviam para a lavoura, porque faltava braços em São Paulo, em São Vicente, e parte dos índios eram vendidos para os engenhos do Nordeste. Uma parte pequena. Mas como unir cobiça com luxúria? É interessante a saga dos bandeirantes. Eles foram muito elogiados, e com mérito mesmo, mas eram indivíduos que tinham uma obsessão tremenda pelo ouro. E a gente sabe a psicologia de um jogador, não é? O jogo pelo jogo, uma doença em alguns casos. Paulo Prado tratava os bandeirantes nesse sentido, porque eles chegavam a formar bandeiras de 200 brancos mamelucos, mais 1.000 índios, e embrenhavam por esse mato, ficando 2 anos, 3 anos. A de Fernão Dias foram 7 anos sem retornar a São Paulo. Fernão Dias morreu na bandeira, não retornou, mas 7 anos é muito sem ver a família, as esposas. Então tem um documento da Câmara Municipal de São Paulo em que eles chamam a atenção dos padres, porque os padres estavam avexando os bandeirantes, ou seja, estavam envergonhando os bandeirantes, implicando com eles que eles utilizavam das índias, mantinham relações sexuais com as índias. E todos esses indivíduos iam para o mato, encontravam as índias, acabava tendo uma quantidade enorme de filhos. Cassiano Ricardo, historiador, fala que a média de filhos em muitos casos chegava a 25 filhos, às vezes 20 filhos bastardos, filhos de bandeirantes com índias. Nos testamentos, como os bandeirantes saíam e não sabiam se iam voltar, muitos deixavam já pronto o testamento. Outros, o testamento era feito lá no meio do mato, quando ele estava prestes a morrer, tinha um testador lá, e geralmente nos documentos dizem, para a esposa, a esposa já aceitava isso, tenho um filho adulterino com a índia tal, peço que a minha esposa cuide dele. Mas o medo dele é o seguinte, e peço que reze 10 missas para a minha alma, medo de ir para o inferno. Outros carregavam... o próprio Paulo Prado cita quando a bandeira de Raposo Tavares e de Manuel Preto invadiu as missões de Guairá, no Paraná, conseguiram apresar bastante índios. Um padre chamado Juan Muniz de Montoya diz o seguinte, esses indivíduos chegaram aqui, apanharam as mulheres mais belas, não importando se elas eram casadas, solteiras, batizadas ou pagãs. Encerravam elas num cubículo, passavam a noite mantendo relações sexuais com elas, como um bode num curral, tratando elas como uma cabra. Outro bandeirante que foi acusado, a caminhada dele foi em direção a Pernambuco, um bispo de Pernambuco disse que ele acompanhava 9 mucamas, 9 amantes. Veja, o Paulo Prado ficou preocupado com isso, quer dizer, essa formação da cobiça mais sexualidade. São Paulo foi uma cidade muito vazia, os homens partiam por essas bandeiras e deixavam as mulheres sozinhas, cuidando dos filhos, porque mais adiante eu vou falar da vida reclusa das mulheres, mas das mulheres de setores mais elevados, ligados mais à realeza, e a gente esquece que as mulheres mais humildes, mais simples, tinham um dia a dia muito austero, tinham que cuidar dos filhos. Quando se dizia que São Paulo falava a língua tupi, era porque, primeiro, que esses bandeirantes sertanistas ou tropeiros, que a gente conhece o líder da bandeira, né, mas existiam outros indivíduos que iam juntos. Eles ficavam pelo mato e eles conversavam o tempo todo com o índio.
O índio era a bússola, o índio era o GPS dos bandeirantes. Se nós temos esse Brasil enorme, é graças ao índio. Gilberto Freire vai dizer que o brasileiro se indianizou, se africanizou, graças a esses dois povos. Então, vejam vocês, os bandeirantes acabavam falando a língua tupi, acabavam esquecendo a língua portuguesa. João Ramalho tinha um monte de filhos com índias, e seus filhos tinham relações com outras índias, sem saber se era irmão ou não. Pouco se importava. E João Ramalho, tanto tempo vivendo no meio dos índios, que mal sabia falar a língua portuguesa. E como os homens não ligam para a educação dos filhos, quem é que educava os filhos? As índias. Então as índias passavam para os filhos a língua indígena, a língua tupi. Tanto é que, século XVIII, Marquês de Pombal baixou um decreto dizendo: a língua pátria é a língua do reino, São Paulo tem que falar a língua portuguesa. Não quer dizer que não falava a língua portuguesa, mas no dia a dia era o tupi. Mas, então Paulo Prado ficou chocado com isso. Apesar dele elogiar os bandeirantes, chamar de raça de gigantes, Paulo Prado vai dizer que a união do bandeirante, do português branco com o índio, vai ser uma raça perfeita, pura. Mais tarde, em 1928, quando ele publica o livro, vai dizer que agora não. Aí tem um pouco de racismo, porque ele vai dizer o seguinte: essa mistura, porque São Paulo ficou estanque lá do Nordeste, né? Essa mistura do branco com o índio resultou nessa derrubada de barreira. O Tratado de Tordesilhas impedia de que o bandeirante ultrapassasse. Eles ultrapassaram, fez com que o Brasil ficasse muito maior do que é. Mas ele vai dizer, hoje, século XX, quando ele estava escrevendo o livro, vai dizer, agora o índio deixou uma mistura de raça que já não é mais a sua pureza. Talvez a ida dos negros, quando da descoberta do ouro em Minas Gerais, muita gente foi para lá, muitos forasteiros, e já não teve mais a pureza do bandeirante com o índio, que seriam os mamelucos. Mas, veja, eu quero dizer, interessante a cobiça também, aliada à sexualidade, é que Raposo Tavares, depois numa segunda bandeira, ele foi até a cidade de Itatim, perto do Paraguai, tentar aprisionar índio. Deu tudo errado, porque os jesuítas já estavam preparados, e ele foi escorraçado de lá. E olha que ele saiu com 200 pessoas de São Paulo, mais 1.000 índios. Ele resolveu prosseguir a viagem. Já que não deu certo, alguns retornaram para São Paulo. Ele prosseguiu e foi caminhando sem rumo. Ele atravessou a Cordilheira dos Andes, a pé, descalço. Chegou no Peru, em Quito, no Peru. Dali, ele conseguiu pegar o rio Amazonas. Descendo o rio Amazonas, ele não sabia onde é que ele estava. Se estava no Brasil, não era nem Brasil, podia falar Brasil naquela época, né? Ainda tinha o Tratado de Tordesilhas. Mas ele foi chegar no Pará, todo estropiado, todo com uma barba enorme. E, segundo alguns historiadores, foi a maior caminhada que alguém fez no mundo. Isso que eu acho interessante. Porque, e quando eu vou elogiar o índio, é porque sem o índio, o português colonizador não se embrenhava na mata. Quando faltava água, bebia-se sangue de macaco. Quando precisava de açúcar, o índio buscava mel. Os bandeirantes usavam mosquetão, mas aquele mosquetão com pólvora tinha que ser injetado e dava-se um tiro só. Os índios que acompanhavam as bandeiras, eles usavam flecha, e eles eram exímios na caça de animais. Eu estou fugindo, ao falar de bandeirantes, eu fujo um pouco do tema da sexualidade, mas isso une, veja, o que o Prado dizer é que o resultado aqui hoje é fruto da cobiça e da luxúria, e para ele o resultado não é bom. Então ele vai dizer que nós criamos, agora no século XX, nós criamos uma sociedade multirracial, de índole pacífica e acomodada. Veja o pessimismo dele. E como eu disse no início, Paulo Prado reflete parte das ideias de uma elite aqui no Brasil. Vou citar o exemplo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato inicialmente foi muito racista. O racismo era uma coisa normal naquela época. Era dado como ciência, com perfeição, com um grau muito avançado. Monteiro Lobato escreve, em europeu, trata do indivíduo chamado, né, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu ficava agachado o tempo todo, demorando, fazendo cigarro de palha,
a formiga crescendo ao longo do terreno e ele não se preocupa de matar a formiga, o mato crescendo, a casa mal feita e Jeca Tatu é doente. Então, indiretamente, o próprio Monteiro Lobato diz que Jeca era o brasileiro médio. Veja tal pessimismo. Tem uma passagem, uma carta que o Monteiro Lobato escreve para um amigo. Essa carta não foi publicada na segunda edição do livro do Monteiro Lobato, não. Ele diz o seguinte: o Monteiro Lobato estava no Rio de Janeiro, década de 20 do século passado, e ele viu os operários saírem das fábricas. E ele falou assim: quanta gente feia, quanta mistura de raça, o que o Brasil fez com esse povo? Talvez a única solução venha de São Paulo e outras partes que estão injetando sangue branco europeu. Quer dizer, veja, Paulo Prado e Monteiro Lobato expressavam um certo pessimismo do rumos. Ou seja, o Brasil não atingia a modernidade, o Brasil estava atrasado. Como sair dessa? E aí, por fim, quem termina fazendo uma crítica, que houve muitas críticas, mas é um livro muito lido, muito criticado, muito estudado, porque ele cutuca os brasileiros, né? Oswaldo de Andrade fala: como pode meu amigo Paulo Prado, um indivíduo tão culto, escrever um livro pessimista, um livro pré-freudiano? As teorias de Freud já estavam aí, e ele... Por quê? Prado foi influenciado pela Inquisição do Santo Ofício, pelos relatos da Inquisição, influenciado pelos escritos dos jesuítas, né? E influenciado por livros de viajantes que vieram ao Brasil, trazendo a cultura dita superior europeia, um etnocentrismo europeu que via com negatividade esse nosso povo. E aí, terminando essa parte do pessimismo de Paulo Prado, eu vou entrar na parte otimista agora do Gilberto Freire, que ainda estou na primeira parte. Para Freire, pela primeira vez, veja, ninguém tratou de sexualidade como tendo uma importância muito grande no resultado de um povo. Estudo sobre raças, tudo bem, mas a vida íntima das pessoas foi com Gilberto Freire. Freire, ao publicar o livro em 1933, recebeu influência, claro, do livro do Paulo Prado, também dos escritos do Santo Ofício. E ele vai dizer que a sexualidade tem uma força poderosa no Brasil. A sexualidade uniu aquilo que separaria a mata tropical da Casa Grande. A sexualidade uniu o que as raças separariam. A sexualidade uniu a Casa Grande com a senzala. E também a sexualidade vai romper os entraves legais. Tá. Bem. Para Gilberto Freire, a sexualidade rompe os entraves legais no seguinte sentido: as pessoas casavam oficialmente, mas tinham filhos fora do casamento. E também rompeu os entraves raciais. Agora, como o Freire é muito pessimista, e ele vai explicar por quê, eu vou explicar por que ele é pessimista, ele vai dizer que esse excesso de sexualidade ajudou a aumentar a população brasileira. Portugal, um país pequeno, população pequena, e o Brasil, um país cobiçado pelos ingleses, cobiçado pelos franceses, cobiçado pelos holandeses, então precisava povoar o país. E nessa época, a quantidade de gente era fator de riqueza para um país. São braços, porque a gente pensa hoje numa sociedade tecnológica, mas naquela época eram braços. E aí, o Freire vai dizer que nós criamos um novo mundo nos trópicos, nós criamos uma nova civilização. Porque, vejam vocês, quando a gente pensa nos Estados Unidos não só foi colônia de povoamento, foram famílias para lá, e o clima dos Estados Unidos, quase a maioria do clima é temperado. Inglaterra aqui, Estados Unidos aqui, clima temperado. Então isso facilita até no plantio, na alimentação, em outras formas. São culturas, desenvolver culturas idênticas. Nós não, nós um país da América do Sul, país tropical, e nós
vamos ter essa experiência de unir o índio, o negro e o colono europeu. E segundo Freire, isso deu muito certo. E agora, como ele chegou a escrever Casagrande e Senzala? Primeiro, diz Freire que ele estava nos Estados Unidos estudando antropologia quando ele estava num ônibus, se não me engano, sentiu o cheiro de carne queimada e perguntou para alguém disse, é um negro sendo queimado. Freire ficou chocado desse ódio racial. Depois, ele estava em Nova York e viu 3 marinheiros brasileiros escorregando na neve. E o Freire ficou envergonhado, falando assim, que indivíduos feios, parece protótipo de homem, pessoas mirradas. Ele falou assim, isso que é o brasileiro? E aí ele falou assim, mas eu não sabia que importante era o fator cultura e não o fator raça. Ele falou assim, o professor Franz Boas, nos Estados Unidos, me ensinou que a gente deve separar, quando estuda uma sociedade, o que é de ordem biológica, o que é de ordem cultural, histórico, de meio também, meio geográfico. Então, ele vai dizer que esse determinismo biológico, racial, não foi devido a ele que nós somos desse tipo, não é dessa forma que formou-se o Brasil. E isso foi um grande avanço, e ele levou isso para escrever a Casagrande e Senzala. Então ele vai dizer que a miscigenação, a extrema miscigenação que nós somos, né, trouxe fatores positivos, porque nós criamos uma nova civilização. Ele já está pensando, a gente tem que pensar, década de 30, 20, o ódio racial lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam avançados, mas eles tinham que resolver um dilema, que era o dilema racial. E aí, uma frase interessante do Freire, ele é cheio de frases de efeito, que a pessoa lendo gosta e didática. Ele vai falar assim, todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. Quer dizer, todos nós aqui temos um pé na mata tropical e temos um pé na senzala. Se não for genético, é cultural. Cultural, eu mostrei para vocês a importância do índio na derrubada das barreiras para ser o país do tamanho que é hoje. E até hoje, né, a cultura indígena, apesar de ser tão mal vista por certos setores. Mas vejam vocês, é engraçado isso porque o brasilianista Thomas Skidmore, quando veio ao Brasil, na década de 70, divulgar o livro Preto no Branco, que trata de raças, ele falou que, sendo um americano novo aqui no Brasil, algumas coisas ele traduzia ao pé da letra. E ele viu um brasileiro branco falando que ia encontrar com a nega dele. E não era a nega dele, era mulher branca. Então ele falou, o brasileiro é muito comum falar assim, eis aqui a minha nega. E ele falou assim, nos Estados Unidos, jamais um americano branco vai chamar a esposa de nega. Entendeu? E me lembro até de uma música, né? Moro num país tropical, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Então, ele mostra, o Skidmore não vai dizer que não tenha racismo no Brasil, mas é a peculiaridade, a diferença do tratamento nos Estados Unidos com o Brasil. Agora, quanto a Gilberto Freire, muitos acusam ele de ser um pouco maleável, de aparar as arestas na questão racial, né? O Freire usa algumas vezes palavras como a nossa colonização teve uma certa doçura. O português tratou com doçura o negro ou a negra. A nossa colonização se deu por circunstâncias especialíssimas, peculiares. Ele vai dizer que a Casa Grande vai pensar lá na senzala a moça mais saudável, mais bonita para trabalhar na Casa Grande. E quando se fala em Casa Grande no Brasil, esse latifúndio de cana-de-açúcar era enorme, tinha igreja lá, tinha capelão, era autossuficiente, fabricava tudo, móveis. Então era como uma mini cidade. E a Casa Grande empregava muita gente para um monte de coisa. Você sabe que os senhores tinham filhos com as mulatas e essas crianças brincavam na Casa Grande junto com os filhos brancos dos senhores. Sentava à mesa algumas vezes. Vocês lembram do samba, né? Batuque na cozinha, sinhá não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé.
Lembra muito o que acontecia na Casa Grande. E alguns acusam Gilberto Freire de que o modelo de família para Freire é a família da Casa Grande. Pouco tratou da família da senzala. Então, ele vai dizer o seguinte, que esse relacionamento foi muito positivo. O senhor tratava seus escravos da Casa Grande como um primo pobre ou como um parente pobre. Então, esse é o otimismo dele a respeito dessa nossa colonização. Mas ele vai dizer o seguinte, mesmo com a vantagem da excessiva miscigenação que ocorreu no Brasil, tem que ter alguma desvantagem, não é? Ele vai dizer que a grande desvantagem dessa desbragada interação, desbragada interação sexual é a sifilização. Uma frase de efeito dele é o seguinte, o Brasil, antes de ser civilizado, foi sifilizado. Não só a civilização, como a subalimentação também. Veja, porque ele tinha que dar uma resposta. Quer dizer, o Brasil não era mil maravilhas no início do século XX. Algo tinha que ser negativo aí. Então, e essa questão é questão médica, questão de saúde pública, questão de educação, não é uma questão do determinismo genético. E aí ele vai dizer, falta de educação. Ao longo da história, o brasileiro, o homem machista, ele tinha orgulho de ostentar uma doença venérea, ou de contar que tinha doença venérea, como um soldado tem marcas de guerra. Exagero do Freire, mas ele dizer, a sífilis corria solta na Casa Grande, mais do que nos prostíbulos. E também nós trouxemos uma ideia da África, que ocorre até hoje com respeito à AIDS, mas que o senhor aproveitava, dizia o seguinte, para curar uma doença venérea, nada como manter relação com uma neguinha virgem. Na África hoje estupra-se, né? Para curar a AIDS, acredita-se nisso. Mas ele vai dizer o seguinte, que essa questão é superável, não é uma questão de determinismo racial. E a degeneração, caso haja em parte do brasileiro, a fraqueza que o brasileiro carrega consigo, isso ao longo do tempo, isso vai ser resolvido, nossos corpos serão melhorados. E, falando em doença venérea, é interessante que o Oswald de Andrade falava que ele conhecia amigos em São Paulo, que também falava com orgulho que tinha doença venérea. Para o homem, isso, ainda mais o mais humilde, um homem mais simples, ele gostava de ostentar essa marca de guerra aí. Outra coisa negativa que o Freire vai dizer da nossa colonização é que o senhor patriarcal tudo podia. Ele determinava quem a escrava até iria casar, ele determinava quem ele queria para seus relacionamentos íntimos, ele determinava com quem a sinhazinha deveria casar, e isso trará aspecto político no Brasil ao longo do tempo. Nós temos ideia e nós conhecemos o coronelismo e famílias dominando o Brasil até hoje, fruto desse tipo de colonização. Mas, veja, mais uma vez que ele vai tirar o determinismo genético, ele vai dizer assim, essa sexualidade desbragada, exagerada, é fruto do meio social e econômico. E vai dizer, não há escravidão sem degradação sexual. É característico do sistema. Houve escravidão em outros países, mas ele vai dizer, o Brasil teve fatores diferentes. Então, aqui houve degradação social. Aí você vai buscar a história dos portugueses. Portugal viveu 6, 7 séculos sob a influência moura. O português se adaptava muito, gostava muito da Índia, que tinha uma aparência da mulher moura. O português, já antes da descoberta do Brasil, convivia com povos na África e não tinha esse preconceito de envolvimento sexual. E você sabe que os escravos no Brasil eram tidos como peças, não tinha uma identidade como pessoa. E os senhores achavam que, sendo dono dos escravos, era dono do corpo também dos escravos e principalmente das escravas. Mas ele vai dizer que tudo isso foi superado, acabou a escravidão no Brasil. E outra coisa
é que o lado bom é que o nosso colonizador português manteve o núcleo familiar rígido, que ele vai chamar de assegurou a continuidade econômica e política. Vejam vocês, retornando São Paulo, século XVI, XVII, todas aquelas famílias nobres, famílias de bandeirantes, eles tinham inúmeros filhos com as índias, mas na hora de casar, ele casava com as pessoas de sangue nobre. Tanto é que a legislação no Brasil definia filhos legítimos do casamento e filhos naturais, fora do casamento. Não tem direito à herança filho natural, só filho legítimo. Por isso que nos testamentos diz assim, tenho 5 filhos com a Índia, não tem direito a nada, mas se minha esposa quiser dar uma esmola para eles, tudo bem. Mas a herança ficava com o filho legítimo. Então, o colonizador conseguiu, ao longo de 400 anos, manter as rédeas do processo. Como se fosse assim, nós não nos tornamos um matriarcalismo. A herança e poder foi transmitido de geração a geração. Tem um historiador, Stanley Stein, fala também, a gente está falando de engenho de açúcar, mas em São Paulo também, no Vale do Paraíba, e chegando até aqui em São Paulo, Vale do Paraíba, no Rio até São Paulo, os senhores também, em casamentos, eram casamentos arranjados. Muitas vezes, Stanley falou que entre 60 casamentos, num prazo de 120 anos, 20 casamentos eram entre parentes, entre primos e irmãos, entre tio e prima, entre uma tia com primo, e a esposa chamar o marido de primo era muito comum. Tudo isso, o Freire vai colocar que realmente nós conseguimos esse país, fruto, ou seja, essa mistura racial fez com que nós adquiríssemos a nossa identidade, a multirracialidade. O livro do Freire vai dar uma carteira de identidade para o brasileiro. E o Freire foi muito feliz, porque logo em 1933, Hitler assumia o poder na Alemanha em nome da raça pura. E a discussão vai esquentar logo em seguida. Gunnar Myrdal, em 1944, vai lançar um livro, Dilema Americano. Os Estados Unidos tinham que resolver o problema racial. Depois, as colônias da África já estavam impacientes com o colonialismo e logo movimentos de revolta iriam acontecer. E o livro do Freire foi considerado um livro pornográfico e também publicado em outros países, considerado pornográfico em outros países e em alguns setores aqui do Brasil também acharam isso. Bom, então eu terminei essa parte, eu vou para a segunda parte, sobre a reclusão feminina e liberdade masculina. Tudo isso tem a ver com esse processo histórico. No Brasil, era corrente, no século XIX, dizer que a mulher só deveria sair de casa 3 vezes, para batizar, casar e ser enterrada. Mais nada. O máximo que elas podiam sair é ir à igreja. Elas tinham que ir à igreja. Os senhores muitas vezes deixavam elas ir à igreja. Olha, a igreja no Brasil é ir de segunda, quarta e sexta, sábado e domingo. Você sabe que tem cidade do interior aí, que cidade pequenininha tem 5, 6 igrejas. O viajante Augusto Saint-Hilaire falava que o brasileiro na Semana Santa, outras festas, assistia a missa numa igreja, ia todo mundo a pé para outra igreja, assistia a missa, ia outra, que era o passatempo. Mas o padre era o psicólogo dessas mulheres, essas sinhás que viviam infelizes com seus maridos. E acabava os padres mantendo relações sexuais. Uma quantidade muito grande de padres tinham relações sexuais com essas mulheres. E a coroa portuguesa não se importava porque aumentava a população do Brasil e precisava aumentar a população. O quarto da sinhá, na Casa Grande, ficava no meio e ela era vigiada pelos escravos. Por quê? A mulher era muito importante. Quando um pai de família tinha 5, 6 filhas, para ele é um problema grande casar 6 filhas. Estou falando da elite. Porque tinha que dar o dote. Muitas vezes ele conseguia casar 2 filhas, porque tinha homem à altura, e depois 4 filhas ele colocava no convento ou no recolhimento, porque não queria que a moça casasse com mais ninguém.
Quando uma moça, uma donzela, cometia algum deslize, no caso de escravo, eu tenho história de 1 ou 2 casos que a donzela teve relações com a escrava, o senhor mandou matar a escrava. Ou então, quando ela tem um deslize, a criança é entregue para alguém, vira criança de criação, coloca na roda dos expostos, onde coloca a criança, gira a roda, as freiras cuidam. E essa moça casa com um primo pobre e camufla-se tudo. E outra coisa também, que me chamou muita atenção, em Vila Rica, em 1821, o viajante John Emanuel Poe assistiu à peça Inês de Castro, e os papéis femininos eram representados por mulheres. Isso era comum em outros países, mas no Brasil já estava atrasado. Ele falou assim, era ridículo, né? Parece um bando de travestis representando aquela peça lá. E outra, o viajante Hércules Florence, passando por Cuiabá em 1825, recebeu, um senhor mostrou um alçapão em que ele escondia a esposa, trancava quando ele viajava, e a comida passava por um buraco. Tal o ciúme que o português tinha sobre a mulher. E um desabafo de uma francesa passando por Belém de Pará em 1875, ela ouviu de uma brasileira, assim, se a senhora soubesse como somos infelizes. Li num livro francês que as senhoras francesas saem sós e recebem as suas amizades como lhes agrada. Nós nunca. Somos sempre acompanhadas por 1 ou 2 escravos, e nem sair à janela. Dizia-se, mulher janeleira é namoradeira ou rameira. E namoradeira também é no sentido negativo. Gregório de Matos, já século passado, dizia, a mulher deve ir mais à panela do que à janela. Porque deve cuidar do lar. E aí vamos entrar no século XX. O jurista Viveiros de Castro, no livro Delitos contra a Honra da Mulher, ele vai dizer o seguinte, a fábrica matou a mulher, a fábrica matou a família. As mulheres saem de casa, vai trabalhar numa fábrica, tem contato com o homem, o marido vai em outra fábrica, as meninas saem cedo demais, as meninas voltam à noite, veja, meninas pobres, voltam à noite, têm contato com outros homens. E Viveiros de Castro vai falar também que um novo modo que a mulher moderna, para ele moderno no sentido, entre aspas, negativo. A mulher estava perdendo uma grande coisa, que era o aconchego do lar, e querendo ser moderna. Mulher moderna é coisa de francesa, e não as brasileiras, né, que eram consideradas modernas mesmo. E, para citar outro exemplo, que eu gostei muito, uma costureira no interior de São Paulo, em 1919. Hein? Ela escreveu um livro, é autodidata, Aluna no Telhado. Como o pai não deixava ela ler, escrever, porque falou que mulher não precisava ler, ela subia no telhado e do telhado ela assistia a aula que se passava no terreno do lado. E ela teve um pretendente que frequentou a casa dela 3 meses, não aconteceu nada. E ela não quis esse pretendente. A partir daí, ela foi considerada impura para a vizinhança dessa cidade do interior de São Paulo. E acabou casando com um homem que ela nunca se tocou, nunca beijou esse homem. E aí, no dia da noite de núpcias, ela ficou na sala, morrendo de medo, o que iria acontecer na noite de núpcias. E o marido no quarto esperando ela. E ela falou assim, tudo que eu pensava negativamente aconteceu. Meu marido fez todas as bestialidades em mim. Quer dizer, para a mulher isso é chocante. Mas era corrente no Brasil dizer, o homem tem que saber bastante de sexualidade. A mulher não precisa porque ele vai ensiná-la a partir da noite de núpcias. Outra moça, década de 30, ela namorou 5 anos, trocou alguns beijinhos já próximo ao casamento e no dia do casamento avisaram para ela o que iria acontecer na noite de núpcias. Ela teve uma crise de choro. Ela falou que não sabia o que ia acontecer na noite de núpcias. Porque o namorado respeitava ela. Porque tinham 2 tipos de namorado. O que não respeitava, né, o que assediava. Porque uma vez que a moça é noiva, ela pode dar algumas regalias para o rapaz. E esse não. Ele respeitava ela. E teve uma senhora do Paraná que ela fala o seguinte, eu fiquei decepcionada no meu casamento porque meu namorado me respeitava.
Eu sabia que ele frequentava a zona, mas depois que casei, ele continuou frequentando a zona. A minha decepção foi muito grande. Veja o exemplo. E aí esse machismo acaba passando para as mulheres também. Então tem um depoimento de uma mulher que diz o seguinte: eu disse ao meu marido quando eu casei, aqui é o lar, eu sou a esposa, o lar deve ser respeitado. As porcarias você faça fora de casa. Entendeu? Ou seja, empurrando ele para outros meios de vida, né? Para outras formas de orgias. Né? E o jurista Afrânio Peixoto, no livro Sexologia Forense, vai dizer o seguinte: enquanto os europeus já não se importavam sobre a questão do ímen, eram indiferentes sobre o ímen, os brasileiros e os latinos matam e morrem sobre o ímen, para saber se uma moça perdeu a virgindade recentemente, a médio prazo ou a longo prazo. Porque era uma importância muito grande. Nós tínhamos uma literatura médica, literatura forense, tudo porque tinha que saber se a moça era virgem ou não. E aqui no Brasil tínhamos dois tipos de virgindade. A virgindade física, que é o rompimento do lacre, e a virgindade moral. Moça que foi noiva, terminou o noivado, perdeu a virgindade moral. Porque os rapazes diziam, se ela foi noiva, ela deu muita liberdade ao rapaz. A moça tinha uma dificuldade de casar depois dessa fase aí. Mas outra coisa que os juristas diziam é o seguinte, que o homem deveria ficar alerta à não ruptura do selo fora do leito conjugal, pois não devia se expor ao ridículo casando com uma mulher já furada ou estragada. Os juristas falavam isso. E tinha juiz que dizia também, o rapaz tirou da moça a única riqueza que ela tinha. Daqui para frente. Olha, séculos anteriores tinha reparação de dano em dinheiro mesmo. Tinha que reparar o dano. Em geral, casava-se. Era preferível um mau casamento do que manter a moça deflorada. Então vejam vocês tudo isso na questão da preservação feminina, exagerada no nosso país. E aí, na segunda parte, a liberdade exagerada dos homens. Eu vou falar em 3 partes sobre essa liberdade exagerada dos homens, que é, primeiro, o homem inicia pela masturbação, depois, uma parte deles com as empregadinhas domésticas, depois, o atoleiro dos prostíbulos e, por fim, o casamento. Não é? Há um caso ou outro com a namorada ou não. Mas veja, eu quero dizer atos masturbatórios porque tem algo a ver com a medicina. Já no Santo Ofício, no relatório do Santo Ofício, em 1591-92, um rapaz foi degradado para Angola por atos masturbatórios. Ficou 5 anos lá, provavelmente iria morrer, porque o serviço é muito pesado. Era considerado um pecado hediondo. E a medicina dizia que a masturbação poderia levar à loucura, o enfraquecimento do corpo e o enfraquecimento mental também. Mas, independentemente disso, todos os homens praticavam com muita culpa. E o exemplo é Gilberto Freire, que leu um livro Sexologia, Sexology, de um médico inglês, e que o médico falava dos perigos da masturbação. Érico Veríssimo também era outro, muito informado, mas não deixava de praticá-la. Agora, na questão empregadinhas domésticas, mais da classe média, classe alta, falando do Brasil do século XX, não tendo mais as mulatas, né, da escravidão, fim da escravidão, os senhores não tinham mais essas mulheres a bel prazer. Mas no Brasil a gente conhece hoje leis trabalhistas, preservando o emprego da empregada, uma série de normas, mas Brasil, século XX, famílias que tinham 2, 3 empregadas, e tinha sempre uma menina de 16, 17 anos para serviços mais leves. Então, um número enorme de homens conta com vantagem. Aí vocês têm que pensar numa coisa interessante. Eu, quando estava pesquisando, lia livros de memórias femininos, não encontrava nada sobre sexualidade.
Você vai ler livro de memórias de homens, todos contam lá. E se eles contam, eu vou entregar a vida deles aqui. E alguns foram livros de memória, outros entrevista à revista Playboy. No caso, por exemplo, o Gilberto Freire diz que a primeira relação dele foi com empregada doméstica nos fundos da casa. E vou usar uma linguagem meio forte, mas ele falou assim: benzuntei meu membro viril com banha de cheiro. Quer dizer, o produto era este. Depois, outro indivíduo que vai falar a respeito disso é Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade falava que a empregada não passou dos amassos, que a mãe estava sempre de olho controlando ele. Depois, Paulo Francis conta e lembra até o nome da empregada em que ele perdeu a virgindade. Tom Jobim também conta que perdeu a virgindade com empregada doméstica. Luiz Fernando Veríssimo conta também, sabe até o nome dela. E Mário Lago, no livro Rolança do Tempo, diz: todo homem deveria erguer um pedestal às empregadas domésticas. Elas nos ensinou o beabá do amor, o beabá da sexualidade. E Mário Lago é meio, assim, linguagem desbocada, né? Ele diz o seguinte: teve uma empregada na minha casa e quando ela serviu a mesa, ela deu as costas, eu olhei para ela, ela já deu uma olhadinha para trás com cumplicidade. Ele diz que algumas também já vinham de outras casas, eram assediadas pelos maridos e pelos filhos. E ele falou que todo pai gosta que o filho tenha iniciação sexual, seja um garanhão. Era o exemplo do pai dele. E o pai dele, um dia, deu um dinheiro para ele, bateu nas costas dele e falou assim: está na hora de você conhecer uma mulher de verdade. Ele falou assim: mal meu pai sabe que eu já transei com a minha empregadinha doméstica, já transei com a minha professora de piano, a balzaquiana, e saía do colégio Pedro II, com 16, 17 anos, ia para os prostíbulos da Lapa e do Mangue. Mas esse era o ritual de passagem. Mas uma coisa interessante também da sexualidade no Brasil, que hoje está desaparecendo, é os homens tinham orgulho de levar seus filhos aos puteiros para eles aprenderem cedo a sexualidade. Gabriela Leite, aquela ex-prostituta, criadora da ONG das PU, ela achava que isso era folclore. Mas ela falou assim: é uma quantidade grande de homens, pais, que levam os filhos para ter iniciação sexual com as prostitutas. E o menino pode ter um trauma muito grande. O ambiente já se diz zona, né? Se não for um rendezvous mais chique, são mulheres com trajes sumários, gritando, falando palavrão, correndo para lá e para cá. E ela falava que os meninos tremiam de medo, que poderia ter um trauma para o resto da vida, não é? Mas os pais achavam que isso era uma coisa muito importante. Passado isso, aí nós temos os grandes prostíbulos. Sabe que o prostíbulo Mangue, no Rio de Janeiro, foi uma enormidade. Ele chegou quase a ter 100 anos. Já em 1890 e pouco, já começou lá um grupo de prostitutas, mas o Mangue foi cantado em prosa e versos. Uns falam em 3.000 prostitutas numa determinada época, outra 2.500, outros 1.000 prostitutas, depende da repressão policial e da época também. Mas o alemão Stefan Zweig, quando esteve no Brasil, aquele que escreveu o livro, né, Brasil, País do Futuro, ele fez uma visita no Mangue e ele ficou encantado. Vindo de um país, né, Alemanha, só de povos brancos, ele falou assim: vi pretas retintas sendo escolhidas por homens brancos, vi índias sendo escolhidas por mulatos, vi polacas e francesas saindo com negros, é um número enorme, vi mulheres tristes, mulheres alegres, vi mulheres belas, ele achou as índias muito belas, e ele falava das polacas. O que trouxe essas mulheres aqui para um valor tão pequeno? Aí, no caso, o Mangue era um prostíbulo chamado o Baixo Meretrício. Então, lá tinha francesa, polaca, russa, italiana, mas eram mulheres mais idosas, mulheres mais acabadas, que iniciaram naqueles prostíbulos mais chiques, e à medida que a idade vai avançando, elas vão terminar no Mangue. E, acrescentando, as brasileiras tinham uma certa rivalidade com essas prostitutas, porque elas eram mais esclarecidas, mais versáteis. Tem uma brasileira que chega a dizer o seguinte: eu não gosto das polacas, porque elas praticam sadomasoquismo,
praticam sexo oral e praticam sexo anal. Brasileiros praticavam também, mas as polacas eram mais versáteis, as francesas também. Falando de Jorge Amado, o Jorge Amado conta, verídico, ele conheceu o coronel Ramiro Berbé, que chegou num prostíbulo na Bahia, em Salvador, e ele se fez passar por um outro coronel. E o coronel, quando chega no rendezvous, ele não pergunta preço, que ele paga 3 vezes sem saber o preço. Então, ele falava assim, a francesa, a cafetina, só faltava lamber a sola do sapato do coronel Ramiro Berbé. E foi apresentando as mulheres, esta aqui uma francesa, seu dote é isso. Eis aqui, tinha até uma senegalesa, essa aqui, diz ele com DRE avantajado. E e ele falava da polaca. Ele falava, a polaca era tão alva, tão branca, que doía os olhos. E aí foi para o quarto e falou assim, chegou lá, a francesa parecia que tinha pacto com o demônio. E depois ela me ofereceu um chicotinho, se eu queria levar uma chicotada. Eu falei, não, aí já é demais. Não vou me submeter ao chicotinho. Mas mostra essa diferença das prostitutas brasileiras com as estrangeiras. Mas outro também que ficou encantado é o escritor Blaise Cendraque. Ele falou, eu percorri o mundo e achei um mangue muito interessante. Assim como hoje existe Favela Tour, naquela época existia Mangue Tour. O Vinícius Moraes levou um jornalista estrangeiro lá. O Nelson Gonçalves, antes de estourar na carreira de músico, foi cafetão de 10 prostitutas, boxeador. Cartola passou por lá. Manuel Bandeira disse que o Mangue era uma cidade dentro de outra cidade. E o Nelson Werneck Sodré, Moreira da Silva e o Di Cavalcanti. É interessante a vida. Eu quis também saber de detalhes, porque os livros que tratam sobre sexualidade falam em tom histórico, sociológico, mas nunca entra dentro do quarto. Hoje em dia nós temos as prostitutas aí, escrevendo livro, mostrando tudo, né? Mas antigamente não tinha disso. Então eu tive que pesquisar. E interessante que o destaque que eu tive foi primeiro do Oswald de Andrade, em São Paulo. Ele falava que gostava muito de fechar a noite indo num prostíbulo. Ele foi num prostíbulo muito ruinzinho. Sabe por quê? Porque ele falou que quando ele chegou lá, ele tirou as calças, a prostituta falou, não precisa tirar as botinas, porque a coisa ia ser rápida. O Di Cavalcanti, talvez década de 10, 20, Di Cavalcanti falou assim, o dia que eu resolvi ir a um prostíbulo, foi uma coisa normal, não chamei colega nem nada. Tomei banho, vesti a minha melhor roupa e fui para a Lapa. Chegando lá, tinha uma briga de marinheiros e eu tive que sair correndo. Quando ouvi uma voz estranha me chamar com sotaque estrangeiro. Moço, moço, vem cá. Menino, menino, vem cá. Era uma polaca. A polaca levou ele para dentro do quarto, foi despindo ele, foi falando baixinho para ele, não fique com essas sujas, não fiquem com essas cheias de doença, a rivalidade com as brasileiras. E ele falou assim, tive uma relação tão terna, tão maternal, tão gostosa, que levei isso para o resto da vida, essa ideia positiva. Já quem se deu mal foi o economista Roberto Campos, né? Economista, também ligado ao Itamaraty, e ele, ex-seminarista, ele falou, com 25 anos, em 1945, eu não aguentava mais de me masturbar. E meus amigos falavam assim, você precisa conhecer um prostíbulo de qualidade, porque senão você pode ter um trauma. E aí ele foi na Conde de Laje. Lá foi oferecido a ele, foi oferecida uma polaca. E ele falou, eu tremia tanto que não consegui manter a relação. Mas como era um fim de tarde, a moça foi conversando comigo, entabulamos uma conversa em alemão e francês. Veja o nível delas, né? Porque português ela não falava nada. E ele falou assim, e o tempo foi passando, eu consegui, fiquei muito feliz. Na saída, escrevi um bilhete, mandei um vaso de flores, um bilhete cafonérrimo para ela, mas não deixa de ser uma coisa interessante, né? Quer dizer, então nós temos esses 3 episódios aí. Mas ir ao prostíbulo é uma coisa muito comum. Gilberto Freire diz, eu e meus amigos universitários saíamos para ir ao prostíbulo. Jorge Amado dizia, saía da redação do jornal
ia ao cabaré, aos prostíbulos, às nacionais, às estrangeiras. Então era muito comum os homens contarem vantagem. E se inverteu. A imprensa criticava muito, chamava elas prostitutas de decadentes, rameiras e outras coisas negativas. Já os homens falavam isso publicamente, levava a colega, e hoje se inverteu. Hoje as prostitutas escrevem diário, conta toda a sua vida íntima, e os homens já têm uma certa vergonha de dizer que frequentam esses locais. Mas, terminando essa segunda parte, uma frase interessante é de Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo, escrito em 1949, que é uma coisa óbvia, mas vai dizer, para desaparecer a prostituição é necessário duas condições, que a mulher tenha um padrão de vida melhor, tenha bons empregos, que ela tenha uma renda, e o segundo é que os costumes mudam, que tenha mais liberdade sexual. Então, eu vou falar dessa fase. Mas tem uma coisa emblemática, já que eu estou falando de prostituição, vamos falar de ponto de virada na prostituição do Brasil. O ponto de virada foi o fechamento do bordel da Eni, em Bauru, um bordel chique. O auge chegou a ter 70 meninas, churrascaria, piscina. Os homens acabavam dormindo lá, era caminho, era roteiro de passagem. Rapazes saíam de São Paulo no fim de semana só para conhecer o bordel da Eni. Durou de 63 a 83. Mas a frase emblemática da Eni é o seguinte: estou fechando o bordel porque pela primeira vez as profissionais do sexo estão perdendo para as amadoras, que são as mocinhas que estão dando para os rapazes. Quer dizer, a frequência caiu, ela teve que fechar. E outra coisa, 83, logo em seguida, de forma sorrateiramente, a AIDS estava aparecendo aí. Mas até entre os homossexuais, eu tenho uma frase de um homossexual ligada ao GAPA, que diz o seguinte: no início, a gente dizia, AIDS é coisa de gay americano. Não tinha grandes personalidades aqui no Brasil que estavam morrendo de AIDS por enquanto. Mas, à medida que foram aparecendo mortes, o governo Sarney, nessa época, vocês lembram da crise inflacionária, o Ministério da Saúde ficou completamente perdido. Nem no mundo inteiro ninguém sabia como tratar da AIDS. Alguns médicos aterrorizavam, iam na televisão dizendo, tem que banir os travestis, tem que banir as prostitutas. A igreja dizia que os cartazes falavam em transa, camisinha, condom, e isso alertava as crianças, então ninguém sabia. Então eu vou dizer para vocês uma coisa interessante sobre os comerciais, alguma coisa sobre a AIDS, que é a 1900 que é o seguinte: em 1985 nós tivemos uma campanha em que, para alertar as pessoas, era uma mulher olhava para a televisão e dizia, eu tive tuberculose, eu tive cura. Eu tive câncer. Um outro indivíduo fala, eu tive câncer, eu tive cura. Eu tive sífilis, eu tive cura. E aí um indivíduo triste, de cabeça baixa, levanta e fala, eu tenho AIDS, eu não tenho cura. E aí vinha uma voz dizendo, da próxima vez, pense quando fizer sexo com alguém, use camisinhas. A AIDS mata. E a criança, ouvindo aquilo, vendo aquilo, a criança ficava com medo também. Depois resolveram mudar o cartaz. Mostrava uma mulher e o cartaz dizia, a frase dizia, quem vê cara não vê AIDS. Aí o movimento feminista veio protestar, quer dizer que agora a responsável era a mulher. Então, tudo isso, aí o Brasil aos poucos foi se acertando. O Brasil era o terceiro país em termos absolutos no mundo com a maior quantidade de gente com AIDS. Mas assim, as pessoas homossexuais com medo, as heterossexuais, mas o medo começou mesmo em 1991, com a morte de Cazuza e depois de outras personalidades. Aí a coisa começou a amedrontar os brasileiros. Quer dizer, quando nós estávamos entrando no auge, né, da liberdade, da evolução sexual, acontece isso. Agora eu vou entrar na terceira parte, que é a revolução sexual no Brasil e a contracultura. Olha, segundo Zueni Ventura, no livro 1968, O Ano que Não Terminou, a nossa revolução sexual começou nas prateleiras das livrarias.
lia-se mais sobre sexo do que praticava sexo. Um em cada livro publicado na época era sobre sexualidade. A nossa liberdade sexual começou primeiro na teoria para depois na prática. Mas quando a gente fala de revolução sexual, a gente vai falar de amor livre, vai falar de comunidade. Eu vou fazer um pequeno recuo. Você sabe que o Brasil, nós tivemos em 1890, na cidade de Palmeira, no Paraná, uma colônia de amor livre, chamada Colônia Cecília. Quem fundou essa colônia foi um italiano chamado Giovanni Rossi. As ideias socialistas dele eram que fosse não só comunitária, a produção econômica fosse comunitária, mas que os relacionamentos sexuais também fossem comunitários. Essas ideias vêm do anarquista Fourier. Os Estados Unidos já tinham exemplo disso. Em 1825, houve uma colônia de amor livre nos Estados Unidos, em Nashoba, perto de Nova York. Em 1848, uma comunidade Oneida, com mais ou menos, talvez, 300, 500 pessoas. Era engraçado que eles estabeleciam, as pessoas só podiam manter relações sexuais. O casal, 4 vezes o mesmo casal. A partir dali tem que manter relação com outra. Tinha uma espécie de assembleia, assim, ninguém podia recusar ninguém, e não podia repetir demais. E em São Francisco também, o movimento hippie criou algumas comunidades. O problema, todos nós sabemos, o problema é o ciúme. Começaram a formar casais. E segundo, as pessoas mais feias, não muito belas, começaram a ser jogadas de escanteio. Então, a comunidade desapareceu. Mas veja, interessante foi o sonho. A Colônia Cecília, de 1890, nos 2 primeiros anos foram de experiência, não houve experiência sexual. Quem veio junto nessa colônia, o avô de Zélia Gattai, a esposa de Jorge Amado. Ele fez parte da Colônia Cecília. Mas 2 anos depois ele foi embora. Giovanni Rossi voltou à Itália, fez palestra, convidou mais gente para formar uma colônia de amor livre. A experiência só se deu com Giovanni Rossi, mais a esposa de um rapaz que lá estava, mais uma moça que ele trouxe da Itália que transou com todos os homens, inclusive os casados que já tinham esposa. As esposas não quiseram manter relações com os solteiros. E o Giovanni Rossi falou de um outro rapaz que ia morrer de tanto se masturbar, que ele estava lá 2 anos sem ter visto uma mulher, sem ter conhecido uma mulher. Então, o Giovanni Rossi pediu a esposa dele, essa moça, para manter relações com o rapaz. Mas não ia dar certo, e não deu certo, porque em 1890, 1889, o Brasil, nós tivemos a República. E Dom Pedro II havia doado a terra para eles. Ia doar também equipamentos para a lavoura. Com a República, começaram a cobrar as terras, não deram os equipamentos, não deram grãos, e ao lado da colônia Cecília tinha uma colônia de poloneses católicos. E o padre, quando viu a bandeira anarquista hasteada, já implicou com eles. Mas pelo menos nós vivemos um sonho, né? Nós tivemos o sonho de uma colônia. Mas aqui no Brasil, nós tivemos algumas comunidades hippies, em Arembepe. Os novos baianos, não estou dizendo que tiveram liberdade sexual, mas foi uma comunidade. Em Piraí, no Rio de Janeiro. E aos poucos vão aparecendo algumas comunidades e algumas pessoas fizeram experiências, sim, de sexo grupal. Tem um livro da Lucy Dias, 1970, década de 70, quando corria a barca. Ela entrevista um monte de pessoas, universitários aqui de São Paulo, gente de esquerda, que tentou fazer uma experiência sexual. Era importante nessa época. Vou contar uma história para vocês. Antes, o termo era mais negativo, era suruba, ou orgia, não é? Ou bacanal. A primeira história de bacanal no Brasil, quem conta é Madame Satã, na década de 10 ou 20, na Lapa. Mas aí era ele como homossexual, mais alguns homens e algumas prostitutas. Depois, outro bacanal, quem conta é Paulo Francis, que ele e mais uns amigos iam para um sítio em Petrópolis e levava as moças do teatro de revista. E praticava o bacanal lá. Depois, um que está no Diário de Antônio Maria, que fala que
vieram alguns arquitetos ao Brasil, e quando Antônio Maria chegou na boate Sachas, madrugada, chegou lá o Di Cavalcanti dizendo que estava vindo de um bacanal, de uma orgia, com 10 mulheres e 6 homens, e essa orgia foi feita por Oscar Niemeyer, como saudação aos arquitetos que estavam vindo ao Brasil. O Jesse Valadão fala que o ator Daniel Filho, também no apartamento do ator Daniel Filho, 4 homens e 10 mulheres praticaram o bacanal. E ele falava que isso era muito comum, mas geralmente com prostitutas. Eu estou dizendo tudo isso, mas porque está documentado, estão nos livros. Jesse Valadão contou isso na revista Playboy. Antônio Maria, o diário não é tão secreto, está publicado. Mas eu quero dizer o seguinte, a experiência de sexo grupal, assim, mais humanitária, mais afetiva, se deu com o movimento de contracultura. Aí eles falavam, era uma experiência sem culpa, sem pecado, não envolvia prostituta, ninguém forçava a barra. Então, fica aí, alguém que passou por isso, dê depoimento, né, deixe para a história do Brasil. Mas o livro da Lucy Dias narra alguns casos a esse respeito. Mas quem representou muito bem o espírito de liberalidade no Brasil que nós estávamos vivendo, porque a nossa revolução sexual não se deu na década de 60, mas na década de 70. Nós recebíamos informação através da revista Realidade, que fazia matérias sobre os hippies, sobre aborto, sobre a pílula anticoncepcional, a revista Cláudia, feminina, o Pasquim, depois, nos anos 70, algumas publicações, alguns periódicos dedicavam a esse assunto de sexo, da liberdade sexual. Isso foi permitido pela pílula anticoncepcional e também se sabia que, se bem que os preservativos não entram nesse ponto aí, porque só depois com o advento da AIDS é que o preservativo ficou mais barato e de melhor qualidade. Vocês sabem que todo homem tinha vergonha de pedir preservativo numa farmácia que ficava escondido. As mulheres tinham vergonha de pedir o Modes, né, o aderente, que era coisa assim vergonhosa, que ninguém gostaria de saber que a moça estava menstruada. Mas eu quero falar de Leila Diniz. Segundo Rui Castro, Leila Diniz foi uma das Leilas, as moças do Arpoador, no Rio de Janeiro, década de 40. Muitas delas já eram liberais, muitas delas já iam no ginecologista, muitas delas já usavam o biquíni de 2 peças, não usavam o maiô. Os rapazes de Copacabana e as moças até já estavam ultrapassadas. E a Leila Diniz tem como símbolo. Ela era muito desbocada e também não havia tanta unanimidade com o que ela falava. Algumas feministas, protótipo das feministas, dizia que a Leila falava muito palavrão, que uma hora ela parecia um pouco vulgar, mas a Leila tornou-se conhecida. A entrevista que ela deu ao Pasquim, com tanto palavrão, que acabou sendo instituído a lei Leila Diniz, a censura a qualquer publicação, né, livros antes. Só livros, aliás, podia passar, só era censurado depois, mas muita publicação tinha que passar pela censura. Mas tem uma frase interessante com Leila Diniz, é que um coronel do interior, de uma cidade do interior, cantou a Leila Diniz e a Leila recusou. Aí ele falou, mas Leila, você não dá para todo mundo? Ela falou assim, dou para todo mundo, mas não dou para qualquer um. Uma amiga minha ligada ao movimento das vadias fala, esse é o lema das vadias, dou para todo mundo, não dou para qualquer um, quer dizer, é meu direito escolher. Essa minha amiga que falou isso. Mas é o seguinte, outra coisa, quando Leila apareceu na praia, né, grávida, alguém escreveu no Jornal do Brasil, como pode a maternidade, que é um estado puro da mulher, mostrar essa vulgaridade na praia? Uns anos atrás, no Brasil, não se dizia que a mulher estava grávida, que ela estava num estado interessante. Porque gravidez é uma palavra chula. Com uma mente pecaminosa, coloca, olha, ela manteve relação, então ela está grávida. Mas, vejam vocês, uma coisa também interessante, aí eu fiquei preocupado quando eu pesquisei nesse livro, o problema do onde praticar sexo. As classes mais altas têm possibilidade.
Mas nem as classes mais altas. Vejamos aqui. O Ricardo Amaral, o rei da noite, perguntaram para ele, o que mudou a noite para os dias atuais? Ele falou assim, a noite era hipócrita. Os homens mantinham as esposas e as amantes. Levava as amantes numa garçonnière. Ou então punha casa para amante. Hoje não tem disso. Ou mantém a esposa, ou separa e encontra outra mulher. Mas o ruim da garçonnière, que no Rio fala garçonnière, em São Paulo seria um quarto e sala, uma kitnet, né? É que, segundo o depoimento de alguns, é que você ficava muito conhecido. Ou você leva sempre a mesma mulher, não entendi. Ou você leva a mesma mulher, ou mulheres diferentes, fica sendo muito conhecido. Outros diziam que esses quartos eram um matadouro, era apenas um colchão sem lençol, sem nada. Hotel, até a década de 60, em alguns hotéis, você tinha que apresentar certidão de casamento, ou então ter uma mala. E o primeiro motel do brasileiro foi o Fusquinha. Com o milagre brasileiro, o brasileiro passou a ter a sua privacidade, do brasileiro médio. Então, agora eu vou passar a minha terceira parte, terminando, derrubando essa imagem de paraíso sexual que é o Brasil. O Brasil é visto, com alguma razão, sim. Já com a descoberta, entre os povos, os nossos índios eram dos poucos que andavam nus. Os índios norte-americanos, devido ao clima frio, ou por alguma questão de mostrar hierarquias, se vestiam. Em outras regiões também. Então, esse impacto foi muito grande. Outra coisa, Américo Vespúcio, quando esteve aqui 2 vezes, e ele escreveu 3 cartas, 2 apócrifas, mas mesmo a apócrifa, ele diz, se existe um paraíso, o paraíso fica no sul, se referia a nós. Isso teve um impacto muito grande. Outra da ideia de paraíso é a publicidade. Na década de 70, no Brasil, por exemplo, vendia-se o Brasil lá fora, usando muito da ideia da praia, das mulheres seminuas, um país paradisíaco. Outra, quando lançava-se um produto no mercado lá fora, levava as mulatas e elas ficavam dançando em frente ao estande. E isso aumentava a ideia de que o brasileiro era muito liberal. Associado a isso, o carnaval. E uma coisa interessante, sabia aquela história do Itamar Franco no camarote, quando a moça levantou o braço, que mostrou a parte sexual dela? Essa foto correu o mundo. Imagine para um estrangeiro falar assim, ué, um presidente da República ao lado de uma moça que levanta o braço e aparece que está sem calcinha. Então isso reforça a imagem do Brasil como um país paradisíaco. Mas a história não é bem assim. Quanto a achar que o brasileiro é liberal sexualmente, depende também da classe social. O Eduardo Mascarenhas, o psicanalista carioca, era o psicanalista da fina flor carioca, do pessoal mais bonito, ele falava o seguinte, sexo, quem está vencendo a mais-valia sexual, o prazer sexual, é a classe média e a classe alta, porque eles têm saúde, eles têm privacidade, eles têm tempo, têm ócio, e eles têm conhecimento suficiente para não se ater a problemas como se fosse pecaminoso ou não. Seria o sentimento de culpa. E pesquisas feitas pelo Datafolha e por um outro autor demonstram que a maior escolaridade do brasileiro, ele é mais liberal. Quanto mais formação escolar, ele é mais liberal. Mas que isso está mudando, a nova juventude, com melhor formação educacional, vai ter essa liberdade. Agora, segundo o sociólogo Anthony Giddens, nós estamos vivendo a despervertização do sexo. Nós estamos aceitando com certa normalidade certas práticas sexuais. E outro, um autor francês chamado Lipovetsky escreveu um livro, A Era Hipermoderna, que nós estamos vivendo. Ele vai dizer que nós vivemos a era dos extremos. Eu acho interessante a era dos extremos que ele fala. É o seguinte, um exemplo simples, nós somos a sociedade do sobrepeso, que é um extremo, e somos a sociedade da anorexia.
Nós somos a sociedade da preguiça, do controle remoto o tempo todo, mas também nós somos a sociedade da vigorexia, da academia de ginástica. E quanto ao sexo também, nós vivemos o extremo da liberdade sexual, gente propondo sadomasoquismo, mas gente indo em casas de swing, e por outro lado, gente conservadora, grupos religiosos propondo que a moça permaneça uma princesinha, que vá conhecer o sexo só depois do casamento. Então, eu acho muito importante esse tipo de ideia. Agora, eu termino meu texto dizendo que muitas coisas que acontecem no Brasil, dependendo da classe social, o olhar é diferente. Revolução nos costumes, por exemplo. Se algo é praticado, a classe alta consome erotismo, isso é revolução nos costumes. Os mais pobres consomem pornografia, isso é degradação dos costumes. O jovem da classe alta vão em casa de swing, e já na década de 80, na casa Madame Satã, eles diziam que transavam dentro do banheiro. Isso é revolução nos costumes. Mas num baile funk, a moça vai transar lá num canto, isso é degradação dos costumes. É uma característica, né? E então, essa questão nós vamos viver sempre. E falando do futuro, difícil prever o que acontecerá daqui a 10 anos, né? Como será em 1922. Duas coisas que eu vi à medida que eu fui estudando. Primeiro, nós vamos ter que conviver com a diversidade sexual. E vai ser sempre conflitante. E é interessante porque na década de 60, existia na cabeça do povo apenas o homossexual e o heterossexual. Eu tenho 2 relatos de homossexual na década de 60 e 70 que ficava espantado que o outro era bissexual ou o outro era másculo, transava com outro másculo. Veja, o próprio homossexual achava que só existia um tipo. Então, hoje nós temos uma sopa de letra. As pessoas se perdem. É transexual, transgênero, bissexual, travesti, tem o outro, crossdresser, drag queen. Não estou dizendo que alguns desses aí são homossexuais, mas as pessoas se perdem em tal diversidade. E essa diversidade vai fazer que esses grupos politicamente com direito reivindique a inserção na sociedade. Então nós temos algumas repartições públicas, indivíduos já travestidos. Indivíduo homem se veste mulher porque se sente bem vestindo-se de mulher, e a repartição aceita esse tipo de coisa. Vocês viram no programa da televisão há pouco tempo um rapaz que foi fazer um curso de transformista e na segunda-feira ele foi demitido do emprego. Então ele vai reivindicar seus direitos. E outra, na sociedade hipermoderna, é característico de subdividir demais. Hoje, com os meios de comunicação, se subdivide demais, complica. Um jornal em São Paulo fez uma reportagem sobre pessoas assexuais, pessoas que não gostam de sexo. Parece simples, está resolvido, assexuais. Mas o jornal subdivide isso em 7 temas. Existem os assexuais românticos, os assexuais radicais, os de fase, os autossexuais, os desinteressados, os platônicos e os frustrados. Quer dizer, você vai dirigir com alguém? Não, você é da ala tal, assim por diante. Então, não é. Mas é típico, isso é típico dessa subdivisão e essa complicação que nós vamos ter que conviver e se abrir mais. Terminando, o Brasil não é nem um paraíso sexual, mas também não é um inferno sexual. É um purgatório sexual. Se a gente quiser, pode transformá-lo no paraíso. Claro que algumas pessoas já estão vivendo no paraíso. As pessoas mais sem nenhum preconceito, mais liberais. Outras querem viver no inferno sexual. Espero que foi o suficiente aqui, que vocês tenham gostado. Fui meio rápido aqui para dar conta do assunto, mas estou aberto a perguntas. Muito obrigado.
Acho que eu estourei o Paulo tempo. Sérgio, muito obrigado por essa brilhante palestra sobre a história sexual do Brasil. Eu acho que todos ficaram encantados, né? Não se movia uma palha aqui, né? Não tinha um murmurio nenhum, todo mundo estava super atento. Eu acho que agora podemos passar para as perguntas, porque só com as perguntas a gente pode ir além, né? Então, por favor, participem, levantem a mão e sejam objetivos, de maneira tal que a maioria das pessoas possa participar. Isso, já tem uma pessoa levantando a mão aqui. Aonde mais? E pronto. Vocês serão atendidos na ordem, tá? Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela palestra, achei muito interessante. E o senhor, no início, comentou que o brasileiro é uma mistura do português, do preto e do índio. Eu gostaria de saber qual é a principal característica que o brasileiro de hoje herdou do português, do índio e do preto. Olha, acho que é visível, né? O chamado a morenidade também, o chamado multirracialidade. É claro que nós recebemos aqui depois uma quantidade muito grande de indivíduos da Europa, né, através da imigração, mas eu tive uma vez a oportunidade de assistir um documentário sobre as modelos brasileiras e fui assistir exatamente por isso, para ver essa questão multirracial. Claro que tinha muitas modelos do Sul, de sangue europeu mesmo, entre aspas, quase puro, mas o que se enfatizava que a questão do que o Freire fala, até no modo de andar nós carregamos algo da negritude, do índio, parte das modelos indígenas, modelos negras, modelos mestiças, e o Brasil, dizendo que o Brasil era um país em que era impossível fixar um tipo característico de mulheres. Veja, um documentário bem recentemente, isso mostra essa multirracialidade. É claro que as pessoas, os povos do Sul, ficaram mais distantes dessa mistura de pessoas, né? Mas pesquisando os quilombolas, no Brasil nós temos mais ou menos 1.100 quilombolas. Os negros fugiam, né, das fazendas e você sabe que a nossa colonização foi masculina, vieram muitos homens e nas fazendas ou nos engenhos os negros fugiam para o mato. Imagina a facilidade de fugir para o mato. Minas, na época da descoberta do ouro, da extração do ouro, os negros também fugiam. E onde é que eles iriam encontrar mulher? Eles roubavam mulheres das tribos indígenas, roubavam mulheres de alguns sítios abandonados. E aí, nessa reportagem, hoje nós podemos traçar o mapa genético, e é interessante que esses negros quilombolas, alguns ficaram décadas e décadas sem muito contato com as pessoas de outras cidades, tem uma porcentagem muito grande de sangue indígena e de sangue branco desses negros aí. Tá? Professor, o senhor quando falou na iniciação sexual do brasileiro, o senhor falou da masturbação, das empregadinhas. Eu só queria fazer um adendo, principalmente no interior, houve e há ainda muito sexo com animais. O brasileiro, principalmente o brasileiro do interior, da roça, muitos deles se iniciam com as eguinhas da vida, sabe? As cabritinhas, sabe? Então, não sei se o senhor... Exatamente. Mas você sabe que isso é uma questão mundial. Vou falar uma coisa para vocês. Na França, na década acho que de 30, descobriram um diário de um rapaz que mantinha laços afetivos com 2 ovelhas.
Mas ele escreveu o diário, do afeto que ele tinha por elas. E Kinsey, nos Estados Unidos, fala, o americano também do interior mantém relações sexuais com animais. A Inquisição punia muito, era chamado de bestialidade. Então, mas o Freire falou que ele iniciou sexualmente com um animal. E que era muito comum isso mesmo, você tem razão. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer 2 comentários sobre a sua palestra. O primeiro é que o que eu percebi de todo o panorama que você traçou da mudança dos costumes é que conforme a sociedade vai evoluindo, o relacionamento homem-mulher vai sempre se modificando. Por exemplo, em briga de casal, até há pouco tempo, muitos maridos tinham medo que a sua esposa colocasse as malas dele para fora de casa. Atualmente, muitos maridos têm medo que eles sejam colocados dentro das suas próprias malas, numa briga de casal. O outro comentário, na parte de prostitutas, hoje mesmo eu estava lendo no jornal que uma prostituta lá na capital entrou numa delegacia policial querendo registrar um boletim de ocorrência por estupro. E o delegado perguntou, em que momento a senhora se sentiu estuprada? Ela respondeu, quando o cheque voltou. Olha, realmente, vocês viram, à medida que eu estava escrevendo o meu livro, eu vi que o livro estava ficando muito machista. Só tem depoimentos de homem, a história da sexualidade gira em torno do homem. Mas eu fui pesquisando, tem alguns capítulos aqui sobre as mulheres. Mas a vida das mulheres está diluída ao longo do livro. Mas hoje o que se lamenta é o homem está sendo colocado no segundo plano. E eu lembro aqui de um exemplo, quando eu falei da Simone de Beauvoir, quando ela diz que a prostituição só terminaria ou reduziria se a mulher tivesse um emprego decente. Eu lembro de uma reportagem da revista The Economist, que diz que a revolução feminista se deu menos através do livro A Mística Feminina, da Betty Friedan, não que não deu, mas e mais no livro de Daniel Bell, O Advento da Sociedade Pós-Industrial. Uma sociedade pós-industrial de serviço na área de bancos, turismo, finanças, educação, e que possibilita a mulher ter uma fonte de renda em que ela mais não dependa do marido. E segundo alguns advogados, diz, quem mais pede o divórcio é a mulher, porque o homem é acomodado, só se separa se tiver outra. Não tendo, ele vive com ela até a situação se deteriorar. Tá. Boa noite. Boa noite. A sua fala me fez pensar em entrar com recurso na federação contra a minha professora, que me ensinou entradas e bandeiras, e não foi desta maneira, com toda essa gandaia, mas legal. Na verdade, o que me chama a atenção é uma matéria que eu peço licença às pessoas aqui que não tenham visto. Ela saiu na Veja esse mês, e ela fala do sucesso editorial de livros que falam de pornografia e principalmente de sadomasoquista. E cita um livro que é Os 50 Tons de Cinza, que em 2 semanas simplesmente vendeu 10 milhões de exemplares. Então, isso assim para a gente, pensando naquele número de 250 exemplares que você citou lá em 1591, a quantas anda o mundo hoje. Então, eu fico pensando que nessa revolução toda, essa mulher reclusa todo esse tempo, o que está acontecendo? Mesmo porque a matéria enaltece e diz que a mulher ainda prefere
né? Veja bem, isso é para ser pensado, não é opinião minha. A matéria ainda fala que a mulher ainda prefere aquele macho de outrora e também gosta de sadomasoquista. Eu não sei, em termos genéricos, se nós podemos caracterizar isso. Eu acho muito difícil. Como você disse, aqui cabe tudo no Brasil, né? Temos de tudo. Mas, enfim, é mais um comentário e não sei se você tem dados sobre isso. A minha curiosidade é sobre se essa liberação, vamos chamar assim, tende, né, a esse extremo de sadomasoquismo e coisas que tais que estão até acontecendo na realidade também. Eu não tenho dados, eu li a reportagem sobre esse livro aí, e é um assunto assim, muito recente. E eu até tenho uma informação sobre pessoas ligadas a sadomasoquismo. A grande dificuldade é encontrar parceiros, porque já é difícil um relacionamento normal, vamos dizer assim, para um homem encontrar uma mulher que se vai adequar aos desejos daquela prática, então eles reclamam sobre isso. Agora, quanto aos bandeirantes, é o seguinte, o Sérgio Millier, o sociólogo, já num livro dele, num artigo, ele falava como é escassa a literatura sobre sexualidade no Brasil, colônia, e sendo um tema tabu, para mealhar essas informações sexuais aí, é muito difícil, está diluída. Eu fui ler alguns livros que falavam de bandeirantes, é um livro muito ufanista. Teve uma fase que São Paulo levantava a bola do bandeirante, que merece, mas deixava de lado essas questões. Então, eu andei pesquisando com muita dificuldade. Para vocês terem ideia, Fernão Dias, ele se desentendeu na bandeira, ele se desentendeu com o filho dele, bastardo. O filho dele tramou a morte de Fernão Dias. E ele ficou sabendo. E ele enforcou o filho no mato. Lendo sobre um historiador, o que o historiador fala? Fernão Dias se desentendeu com o filho, só fala isso. Não falou dessa coisa forte, do pai enforcar o filho. Entendeu? Mas, isso que eu falei, a sociedade tende para esses dois extremos. Pessoas com bastante liberdade sexual, o sexo vai deixar de ser uma coisa vista como perversão, mas nós temos grandes movimentos religiosos aí, contrapondo a essa ideia, propondo a virgindade, pelo menos feminina, manter até o casamento, e nós vimos alguns exemplos aqui, como isso pode trazer grandes problemas para as mulheres, né? Boa noite, Paulo. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Chegaram algumas perguntas aqui. Antes de a gente ir para as perguntas, só dar um recado que a partir da semana que vem a CPFL Cultura estará na Flip transmitindo todas as palestras do palco principal da Flip, né? E todo dia também, pelo menos uma palestra vai ter chat, onde as pessoas poderão mandar perguntas e as perguntas serão enviadas por os palestrantes da Flip. Enfim, agora indo às perguntas, realmente a Melina, ela, antes da pergunta também, ela dá um elogio aqui, ela fala que a sua palestra está sendo tão clara que é até difícil fazer pergunta, mas a pergunta que ela manda é em relação à música. Ela queria saber se você acha que a vulgarização do sexo que existe hoje em dia na música, principalmente no funk e suas danças, se isso seria positivo ou negativo. Bom, difícil dizer, porque 50, 70 anos o samba foi discriminado, né, e hoje é considerado uma arte. Essas músicas de duplo sentido, né? Realmente, no meu livro eu coloco uma história mais ou menos das músicas de duplo sentido suave, mas quando chega o funk realmente escancara de vez. E eu vi um desses animadores de funk num documentário, eu fiquei realmente também chocado, é muito forte. Agora, pode passar por brincadeira. Uma das meninas que estava nesse baile falou assim, olha, a gente não leva a sério, é só aqui que a gente canta esses bordões chulos, mas isso não quer dizer que saindo daqui a gente vai ter esse tipo de comportamento.
Quanto ao funk, é interessante o seguinte, também um documentário passado na televisão mostrava as meninas em atos lascivos mesmo, se esfregando nos rapazes, que levam um choque muito grande. Eu acho o seguinte, tem uma música do Chico que diz, deixa a morena sambar em paz. Mas falta a essas moças, talvez, uma certa erotização. Elas podem mostrar a erotização nesses bailes, mas não tanto exagero. Talvez falte a essas moças educação e aula de etiqueta. Tinha um comercial de cigarro, talvez vocês lembrem, uns 20, 30 anos atrás, ou mais, cigarro Charme. Só a marca do cigarro, só o produto ali. Mas a moça, por exemplo, dava um assobio, chamando um táxi ou alguém, depois ela olhava para a câmera e dava uma piscadinha. E uma voz dizia, é preciso ter charme. Quer dizer, com charme, uma moça pode, de salto alto na Avenida Paulista, chutar uma lata de cerveja vazia, mas com charme. Faltando charme, cai na vulgaridade. E muitas vezes essas moças, com formação cultural muito precária, acreditam que isso esteja abafando. Alguém escreveu um artigo interessante contrapondo as moças do funk que fazem isso para agradar os rapazes e as princesinhas que não fazem nada para agradar rapazes também. Quer dizer, de um lado ou de outro, a mulher não está sendo autônoma. Ela está praticando aquilo para chamar a atenção do homem. Tá certo? Respondendo agora a pergunta dele lá, quando ele falou dos bandeirantes, tem uma frase interessante do Paulo França. Paulo França é também frase de impacto. Quando ele fala de orgias, uma hora ele fala, que ele participou, né? Ele fala assim, caro leitor, você que está lendo isso, não sinta inveja, porque sexo enjoa. Ou então assim, e se você é muito conservador, fala que o mundo está depravado, nada, sexo também enjoa, essas pessoas também vão cansar, vão envelhecer, e o mundo vai continuar da mesma forma. Certo? Paulo, boa noite, obrigado. Gostaria que se você pudesse falar um pouco da sua experiência com relação à sexualidade e internet. Do ponto de vista sexualidade e afetividade, redes sociais e facilidade de acesso à pornografia, até por menores, e também, quando a gente fala de sexualidade, é fácil ver a ligação com saúde pública, mas às vezes não tão claro com saúde mental. O que você sabe, pesquisou, pensa? Olha, eu aqui, como estou no papel de historiador geralmente olha mais para trás do que os temas atuais. Tanto é que muita gente me faz assim, me cobra algumas coisas na atualidade, e eu digo, já o livro, quando eu estava publicando, eu tive que enxugar tanto que ele estava ficando enorme, e se eu pegasse assuntos mais atualizados, que fica mais fácil de achar, daria até um outro livro. E eu também sou uma pessoa muito pouco ligada à internet, né? Só uso e-mail, não tenho redes sociais, então fica difícil. Mas fazendo uma ligação, hoje fala-se muito dessa juventude, do ato de ficar, por exemplo. O ato de ficar não deixa de ser não precisa ter ato sexual, mas não deixa de ser um comportamento meio burocrático, dessexualizado, deserotizado. Talvez esteja acontecendo um pouco disso na internet. Só que eu sei, posso falar. Eu adorei, mas eu queria também fazer uma pergunta, mas eu acho que cai dentro do que você falou, que hoje você não estaria muito, o seu livro ficaria muito grande. Para mim, eu acho, isso seria o meu pensamento, que a gente partiu, a mulher, então não vou pôr a sexualidade do homem, a gente partiu do 8 para o 80. Então hoje a gente está no 80. Mas será que esse 80 que a mulher está hoje, da liberalidade, não acaba sendo uma escravidão em relação ao desejo do homem? Mais uma pergunta atual. Alguém escreveu, vocês conhecem, né, Luiz Felipe Pondé,
quando escreveu na Folha sobre o movimento, a Marcha das Vadias ou a Marcha das Vagabundas, e ele acha interessante essa marcha, porque aí expressa um tipo de mulher que é diferente daquela fanqueira que faz tudo para agradar o homem, entre aspas, para buscar uma relação sexual, diferente daquela princesinha. Você sabe que tem aí um grupo evangélico que defende a princesinha, que não pode nem beijar antes do casamento, e vai falar desse lado positivo, dessas moças que são realmente sabem o que querem, são donas do seu corpo e tão pouco ligando o que os homens pensam. Ou seja, eu me visto não para você, me visto para o meu namorado, me visto para ficar bela, talvez pratico sexo para o meu desejo e não para agradar outrem. Talvez é isso, seja isso. Fica questões novas, fica ponto de interrogação. Paulo, só tem uma última pergunta. Sim. Agora, da noite, passamos... Boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre sexualidade em sala de aula, desde ensino fundamental até a faculdade. Olha, não tenho assim muita informação a respeito disso. Questão de disciplina, eu vou lembrar aqui, sabe que o Zé Dirceu falava na PUC, o curso de Direito, década de 60, era muito conservador. Os alunos, a sala de aula era separada, alunas de um lado, os homens dos outros. Quanto à educação sexual, me lembro de uma deputada no Rio de Janeiro que, tentando passar a educação sexual para a comissão lá dos deputados, eles eram contrários. Diziam que, ao falar de sexo, isso ia atiçar a atenção, o interesse desses jovens. E ela falou, se não der... A falta de educação sexual trouxe a presença dos hippies e dos homossexuais, que é muito estranho, não é? Então, mas eu estou afastado dessa questão, ainda mais a questão da sexualidade de um jovem adolescente. Não sei assim o que ocorre, que discussão está tendo em sala de aula. Muito bem. Então, Paulo Sérgio, nós chegamos praticamente ao fim do dia. Obrigado por ter lidado com essas polêmicas discussões na sociedade contemporânea, principalmente sobre um tema tão quente quanto a sexualidade. Lembramos que os livros do professor estão aqui à disposição na saída. Queiram conferir, né? Porque aproveitem que temos os livros aqui à disposição. E também lembramos que no mês, né, reforçando um pouco mais, a programação do café vai dar uma pausa no mês de julho, uma pequena pausa, mas vocês poderão acompanhar no nosso site toda a programação da Festa Literária de Paraty, a Flip, de 4 a 8 de julho. Portanto, participem disso. Em agosto, o Café Filosófico retornará com o módulo Família, com os convidados. Vejam bem, Joel Birman, Ivan Capelato, que todo mundo conhece aqui em Campinas, e Roseli Saião, sobre a educação, né? A partir do dia 17, esperamos, então, vocês, a partir de agosto. Entrem no nosso site e façam o seu cadastro. Gostaríamos de encerrar com um aplauso de agradecimento ao nosso convidado. Muito obrigado.